Agora vamos dizer bendito é o pastor Elcio e a pastora Jaquelina, que vieram aqui, nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Uou! Amém! Uau! Quantos de vocês estiveram aqui todo final de semana? A gente está cansado? A gente é jovem. Aleluia! Vocês podem sentar um minutinho. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês e especialmente agora à noite, conhecendo todo o restante da congregação dessa casa. Amém? Nós também aprendemos a amar vocês e o que o pastor falou faz sentido. Nós temos uma agenda dirigida pelo Senhor, né? E às vezes o Senhor nos surpreende. Eu cheguei aqui ontem à noite, sexta à noite, e eu me senti tão à vontade nessa casa, tão à vontade. Eu me sentia mesmo no meio do que eu sou acostumada a ser e experimentar. E o Senhor ministrou no meu coração que sim, o trabalho que Ele está fazendo na terra está abrangendo toda a igreja dEle, em todos os ambientes e países e hemisférios, o Senhor está fazendo algo. E o que Ele está fazendo é pelo Espírito dEle. Por isso que nós sentimos no nosso espírito a comunhão. Amém? E para nós foi grandemente abençoador também estar com vocês. Bom, hoje eu quero introduzir para vocês o pregador dessa noite. Yeah? Ele é esse homem bonito, mas ele é casado. Ok, fine. Ele é meio velho, tem a barba branca, casado comigo tão novinha, né, gente? 26, yeah? Gente, by the way, posso contar um segredo? Vocês vão aplaudir? Ok. Eu estou de aniversário. Querem saber a idade ou não? 26? É 26, Gente, eu tenho o privilégio de estar fazendo 50 anos. Yeah, come on! Yay! E sabe o que? Se eu voltar em novembro, eu vou contar de novo que eu estou fazendo aniversário. Porque eu falei para o Senhor, 50 é muita coisa, eu vou celebrar por 1 ano. Então, por 1 ano eu estou de aniversário. Pode vir presente até setembro do ano que vem. Fine? Aleluia. Eu estou muito, muito, muito grata ao Senhor. E eu fiquei tão emocionada de ver essa banda inteira com essa camiseta. E triste porque eu não vim com a minha hoje. I know, mas nós vamos tirar uma foto. Eu fui muito abençoada em todos os aspectos. E eu quero só que você feche seu olho um minutinho. Eu vou orar pelo Elcio e também vou entregar alguma coisa que eu acho que o Senhor colocou no meu coração, ao som do louvor ali com o meu parceiro Fábio, que tocou o tempo todo comigo. Amen. Just recebe essa palavra. Pequeno rebanho, assim diz o teu Deus. Os meus olhos têm estado aqui, acompanhado o movimento dessa casa. E os meus pensamentos sobre você é de paz. Os meus pensamentos sobre você são de vida. Pequeno rebanho, você tem agradado o meu coração, tem agradado o meu coração, diz o teu Deus. Minha noiva amada, os tempos e as estações estão mudando. E eu venho aqui te chamar e te encorajar. Levanta-te e vem comigo. Ouça a minha voz, não tenha medo. Sou eu, estou mudando a atmosfera. E você verá,
estou mudando, e com essa mudança, graça virá, graça virá, graça virá. Oh, não tenha medo, sou eu o teu Deus. Com esse vento novo, despertarei teu coração para o amor, para o amor. Há muito mais em mim, há muito mais em mim, e eu escolhi você, pequeno rebanho, eu escolhi você, e eu quero compartilhar. Vem comigo nessa próxima etapa, vem comigo, faremos juntos toda a vontade do meu Pai. Oh, levanta-te, me mostra o teu rosto, pois tua face é bela. Eu amo teu olhar, eu amo teu olhar. Oh, não se esconda, mostra-me a tua voz, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de celebrar chegou. Estou preparando a minha noiva, então o tempo de cantar chegou. Antecipe o que está para acontecer, profetize sobre a sua própria vida, profetize sobre as circunstâncias, porque a minha noiva reinará. Oh, a minha noiva reinará. Oh, eu sou Jesus, o teu Deus, o teu noivo, o teu rei. Levanta-te, querida minha, e vem. Autoridade eu te darei. Governa comigo nessa hora, governa comigo nessa hora, governa comigo nessa hora. O meu amor é teu, o meu amor é teu, me entrega ao teu. Eu desejo teu coração em novos níveis de entrega, e para isso graça eu te darei. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o nosso coração tem sido alimentado, tem sido saciado pela revelação de que o Senhor é Deus, de que o Senhor tem um filho. Ele morreu na cruz, nasceu numa manjedoura, foi morto, mas não ficou na sepultura. Foi para o céu e não ficará lá para sempre, virá para nós. E essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança. Senhor, que o nosso coração seja totalmente invadido por toda a revelação que o conselho do céu tem liberado a cada nova manhã. Canta comigo, fascina os meus olhos. Fascina os meus olhos. Há de haver algo maior. Enche o meu sentido de beleza. Mais uma vez você canta, fascina. Abre os nossos olhos, Espírito de Deus. Mostra-nos as novas facetas da tua beleza. Fascina o nosso coração. Amém.
Estende suas mãos aqui para frente, vamos orar pelo Elcio. Espírito de Deus, eu declaro agora que os oráculos, a liberação da revelação fresca, a nova revelação, aquilo que o Senhor tem a cada nova manhã para o teu povo, seja agora liberada sobre nós. Senhor, eu oro pelo teu servo, que ele profetize, que ele seja profundo, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa noite. Queremos fechar, Senhor, essa conferência com a delícia da tua palavra, selando o nosso coração. Libera a tua graça sobre ele. Também oro por nós, que os olhos do nosso espírito sejam abertos, os nossos ouvidos aguçados para entender a revelação que o Senhor tem para nós hoje. E nós dizemos amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glórias a Deus. Deus está neste lugar. Amém. Quantos de vocês já sentiram a presença do Senhor aqui nesta noite? Deus está aqui. A presença manifesta de Deus está neste lugar. E esta é uma noite de poder, irmãos. É uma noite que Deus vai tirar você daqui impactado. Eu sei que se nós terminássemos a reunião agora, você já iria para casa elevado, cantando essa música Fascina os Meus Olhos, marcado. Mas eu sei que Deus ainda tem um pouco mais, ainda há mais espaço aí dentro de você para você ser enchido um pouco mais nessa noite. E você sair daqui com um senso de propósito, um senso de destino. Deus falou no meu coração que essa noite vai marcar a vida de muitas pessoas. Muitos de vocês vão entender o propósito por que você está aqui na terra, o propósito que Deus tem para os próximos anos da sua vida. Há algumas pessoas aqui que estão aposentados, que já não estão trabalhando assim materialmente. Você tem pensado qual é o propósito? E às vezes o seu tempo está sendo gasto muito sem propósito, porque você acha que o teu propósito terminou. Nesta noite Deus vai te dar um novo propósito. Você vai receber uma nova energia, porque muitas vezes nós pensamos, e é o nosso coração, meu e da Jaque, nos jovens, e motivar os jovens, e despertar os jovens, e eu amo fazer isso, mas o Senhor falou para mim, eu quero que você fale com aqueles que já estão com uma certa idade, porque eu tenho ainda um plano com eles, eu tenho um propósito, e a mensagem hoje é para todos vocês, mas vai te dar esse senso de destino, amém? Hoje de manhã nós liberamos aqui o poder de Deus em oração, e nós cremos que o Senhor liberou cura. Nós vimos o Senhor alcançar o irmão que estava lá no hospital. Enquanto orávamos, o Senhor estava visitando ele lá no hospital, dando uma visão e movimentando. Esse é o poder da oração, irmãos. Por isso que Deus está levantando um movimento de oração por toda a terra. A igreja de Jesus Cristo está descobrindo como nunca o poder de concordância em oração. Estamos descobrindo que quando nós oramos em casa, um ou dois, se dois de vocês concordarem, estamos descobrindo nossa autoridade. Estamos descobrindo que quando nós pedimos, os céus realmente escutam. Deus lá no seu trono ouve e Ele responde com poder. Amém? Oração é uma das coisas mais simples, às vezes até ofensiva para as pessoas que não têm revelação. Muitos de nós, às vezes, até nem usamos tanto esse tremendo instrumento, ou ferramenta, privilégio que nós temos, de às vezes tão simples que é. E às vezes fazemos tantas outras coisas. Mas presta atenção nisso. Olha o que é oração. E eu acho que você nunca vai esquecer disso. Oração é isso, irmãos. Deus fala e move o nosso coração. Deus fala na sua palavra. E quando nós lemos a palavra, cremos, o nosso coração é movido. E aí nós pegamos o que Deus falou e falamos de volta para Deus. E aí nós movemos o coração de Deus, com a sua própria palavra. Deus fala e move o nosso coração. Nós falamos de volta para Deus e movemos o coração de Deus. E então Ele libera o seu poder sobre a terra. Amém? Quando nós abrimos a palavra, cremos na palavra, oramos as promessas de Deus, oramos a realidade de Deus para a nossa vida, nossa casa, nossa igreja, nossa comunidade, Deus libera o seu poder na terra. Amém? E essa é uma noite que Deus está com prazer olhando para nós para liberar o seu poder. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês foram diagnosticados nos últimos dias, meses ou talvez anos, com uma enfermidade? Você está lidando com uma enfermidade no seu corpo, na sua vida ou em alguém da sua casa? Levanta a mão. Ok?
Ok, muitas pessoas. Quantos de vocês estão aqui agora, vieram pela fé, vieram com força, porque são fiéis, mas você nem está muito bem aqui, você está até com dor aqui na reunião. Tem pessoas que estão com dor aqui? Levanta a mão, levanta bem alto. Ok, preste atenção você que levantou a mão, você que está com dor. Nem todos os que têm enfermidade estão com dor, mas nós temos assim, mais de 10 pessoas que estão com dor agora mesmo. Tem um versículo na Bíblia, que é o Salmo 107, versículo 20. E diz assim, relatando algo que Deus tinha feito anos atrás. Diz assim, e enviou a sua palavra e os sarou. Repete comigo, toda a igreja. E enviou a sua palavra e os sarou. Irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração, nem sempre Ele fala para mim que Ele vai fazer isso em uma reunião quando eu estou pregando, mas quando Ele fala, eu fico muito feliz e eu libero pela fé e eu sei que Deus vai fazer, porque Ele tem propósito com isso. Muitas vezes nós pensamos que a cura numa reunião, em uma reunião de culto, em uma reunião, só vai acontecer no final da reunião, quando o pastor chamar, se ele chamar para orar, ou o pregador, e ele chamar especificamente por cura, e ele vai orar por nós, e a cura vai acontecer, porque é um dom, e ele ora com fé, e isso acontece. Isso é uma maneira que Deus faz. É uma das maneiras. Deus usa vasos, e sempre usou na Bíblia, e continua usando. Mas essa não é a única maneira. Deus está com você todo o tempo. E Deus quer que o corpo de Cristo comece a amadurecer e lidar com essas questões com mais fé e mais maturidade. E você sabe, irmãos, você nem sempre tem um pastor ungido do teu lado. Na segunda, na terça, talvez na quarta, talvez na meia-noite. Nem sempre dá para o pastor estar lá quando uma enfermidade atinge o seu lar, o seu filho e você mesmo. Mas você tem a palavra de Deus 24 horas por dia com você. E você tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo com você. Então preste atenção no que Deus vai fazer hoje à noite, simplesmente porque Ele ama você e Ele quer trazer uma nova revelação nesse nível para nós também como igreja. Tem algumas coisas que Deus quer fazer nessa noite. Uma é que nós saiamos daqui muito mais apaixonados pelo Seu Filho Jesus Cristo. Amém? Segundo, que nós saiamos daqui muito conectados e apaixonados pela Bíblia, a sua palavra, porque através dela nós vamos conhecer Deus e vamos conhecer Jesus e vamos crescer, e que nós saímos daqui cheios de fé, que Deus está conosco, que Ele vai conosco e que Ele faz o sobrenatural na nossa vida. Então preste atenção, eu não vou orar por enfermidades no final, como normalmente nós fazemos no culto, porque essa foi a instrução que Deus me deu, mas durante a pregação, eu vou estar lendo versículos, você vai estar abrindo a Bíblia, vai estar lendo versículo comigo, você vai estar prestando atenção. Durante a pregação da palavra de Deus nesta noite, vocês serão curados. No final da pregação eu vou perguntar, e nós vamos ter alguns testemunhos já nessa reunião. Mas porque Deus vai fazer isso, porque Ele quer mostrar para vocês que a palavra dEle tem poder. Ele quer que nós aprendamos como igreja, irmãos, que quando nós temos desafios, lutas, uma das coisas que nós temos que fazer, sozinhos, como casal, como família, é abrir a Bíblia e ler a Bíblia e confessar a Bíblia. Sabia que só o fato de você ler a Bíblia já traz a eternidade para a tua vida e o poder de Deus para a sua vida? Então, Deus quer que você descubra mais ainda o poder da sua palavra. Então nós vamos orar agora, mas eu quero liberar que pela palavra de Deus, Salmo 107, versículo 20, vai se cumprir hoje aqui nessa reunião. E enviou a sua palavra e os sarou. Amém? Feche os seus olhos comigo. Pai, obrigado por tua palavra que não volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Senhor, a tua palavra é viva, é eterna. Senhor, eu te amo porque o Senhor nos deu a tua palavra revelada, inspirada. Senhor, ao abrirmos a tua palavra, ao lermos a tua palavra, hoje e todos os dias, nós sabemos que ela libera a tua vida em nós. Ela libera o rema, ela libera o teu ruá, ela libera a tua vida em nós.
Por isso eu oro, Pai, manifesta o teu poder através da tua palavra. Senhor, que a luz da tua palavra entre, expanda nesta noite em cada vida aqui, em cada vaso, em cada templo teu, e que haja cura. Desde já, Senhor, pelo poder da tua palavra, libera a cura, libera as pessoas das enfermidades, sejam elas crônicas, sejam elas, Senhor, diagnosticadas que nunca iam passar. Senhor, há pessoas que foram aqui diagnosticadas que têm que tomar remédio o resto da vida. Eu declaro que a tua palavra está penetrando e está curando nesta noite. Está liberando cura, removendo toda a dor e todo o mal, conforme a tua promessa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amada igreja, Deus está fazendo algo extraordinário nos nossos dias. Deus não começou a fazer isso agora, já há tempo que Deus está fazendo, mas nesses últimos dias Ele tem enfatizado isso. Deus está nos chamando para entrarmos nessa identidade que Ele nos dá na sua palavra, de sermos a noiva do Cordeiro, de sermos homens e mulheres chamados para andar em relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e de conhecermos Deus e conhecermos Jesus em profundidade, porque Ele está nos preparando para coisas gloriosas que Ele está fazendo na terra. E você sabe, a maior preparação é a preparação para nós nos encontrarmos com Jesus Cristo nos ares. É a preparação da tua vida, na nossa vida individual e coletivamente, como a noiva que vai se casar com Jesus. Irmãos, a Bíblia termina, o último ato da Bíblia, um dos últimos, basicamente o último, é nós nos encontrando com Jesus nos ares, e a Bíblia diz, para quê? Para celebrarmos o casamento do Cordeiro. Eu sei que a tua tradução, ou os hinos que nós cantamos, é bodas do Cordeiro, que é uma palavra portuguesa antiga para casamento. Casamento do Cordeiro. Diga comigo, casamento do Cordeiro. Amém? Jesus está noivo há quase 2000 anos, mas Ele vai se casar com a sua igreja. E não tem nada a ver com a questão homem e mulher, não tem nada a ver com esse aspecto, tem a ver com a união de Deus e o seu povo, a união espiritual que Deus nos chama para viver. Amém? Há muitos anos atrás, esse homem aqui que vocês conhecem bem escreveu esse coro: ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado. Que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Harpa cristã 250, Paulo Leivas Macalão. Ele já tinha entendido, bem lá no começo, que nós somos a noiva de Jesus. E que nós temos que crescer nessa identidade. E Deus está nos chamando para isso. E sabe por que, irmãos, o Espírito Santo está enfatizando esse aspecto da nossa identidade? Não é único, tem outros aspectos. Nós podíamos falar, e Deus também está falando muito sobre nós sermos filhos, entrarmos na nossa identidade de filhos, homens e mulheres no reino de Deus. Quando nós aceitamos o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Deixa eu explicar isso em 1 minuto. A Jaque fala que às vezes eu quero explicar coisas demais quando eu estou pregando, mas eu acho que isso ajuda vocês. Deixa eu explicar isso num minuto. Para você entrar na eternidade, para você entrar no reino de Deus, você precisa aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados e pelos meus pecados, amém? Ele morreu e Ele ressuscitou o 3º dia. E quando você ouve o Evangelho, se você está aqui nesta noite, se você está ouvindo essa mensagem através da gravação, ou está aqui essa noite, e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa fazer isso correndo para você entrar no reino de Deus, para você poder ter vida, para você ter salvação. Então, em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? A cruz é central no reino de Deus. A cruz é absolutamente essencial. A cruz, isso é a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Ele é aquele que pagou o preço, Deus que se fez carne. Mas, irmãos, este é o primeiro passo, é a nossa entrada no reino. Amém?
precioso, precisamos celebrar isso, crescer nisso, proclamar isso. Sem isso as pessoas não entram no reino, porque só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas a partir do momento então que eu e você entramos no reino, através de Jesus, esse é o primeiro passo. A Bíblia diz até que é tão radical que nós nascemos de novo. Aí ela diz que quando nós nascemos de novo no reino, nós somos como criança mesmo, nós nascemos como bebês espirituais. E aí, o que acontece? A tua jornada aqui na terra é uma jornada de amadurecimento espiritual. Então o ponto de partida é você entender que Jesus é o teu Salvador. Mas você não pode ficar nesse ponto de partida só. Você tem sempre que manter isso, celebrar isso e viver neste lugar, adorar Jesus, cantar que Ele é Salvador. Mas você tem que começar a amadurecer. Paulo fala isso, Pedro fala isso e Jesus falou isso. Que nós todos temos que crescer em Cristo, amadurecer. E como é que nós amadurecemos? Nós amadurecemos entendendo, através da graça de Deus, quem nós somos no reino de Deus. Porque se nós não entendemos quem nós somos, nós não vamos viver plenamente a vida de Deus na terra e a nossa vida. Então a Bíblia fala muito sobre nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos membros agora, cidadãos do reino de Deus. Nós não somos aqui dessa terra, nós somos estrangeiros. Há tantos aspectos, nós somos o exército de Deus. Há tantos aspectos da nossa identidade como igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que são chamados, não é, para fora, mas de vários aspectos da nossa identidade que são importantes no nosso amadurecimento. Um dos aspectos que o Espírito Santo está enfatizando bastante nesses últimos dias, sem desprezar os outros, é que nós temos a identidade, nós somos chamados pelo próprio Deus, por Jesus, pelo todo o Novo Testamento, de a noiva do Cordeiro. A noiva de Cristo. E que nós estamos em um estágio de preparação para a consumação deste casamento. E que este casamento será consumado quando Jesus vier. E que Jesus estará fazendo isso e estará chamando uma noiva, um povo maduro, preparado, que cresceu e que entendeu o seu destino e quem ele é. Nem todos serão iguais na eternidade. Por isso é importante nós entendermos que nós precisamos crescer na nossa identidade. Então o Espírito de Deus está enfatizando hoje, mais do que qualquer outra coisa, para a igreja, o fato de que nós somos a noiva. Mas por quê? Por que isso é importante? Por que esse aspecto é importante? Por que você não pode continuar caminhando na vida e em direção ao encontro com o Senhor sem entrar nessa tua identidade? Porque, irmãos, tem uma coisa essencial que a pessoa que está na fase de noivado faz, se concentra, mais do que qualquer outra coisa. Aliás, o noivado existe essencialmente para isso. A pessoa que está na fase do noivado, basicamente, em profundidade, além de fazer as outras coisas superficiais, preparar as coisas externas para o casamento, ela está noivando, porque ela está no processo de conhecer o noivo. Noivado é para isso, é para conhecer o noivo. Então, o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja, para você e para mim hoje? Este é o tempo de vocês conhecerem mais Jesus. Este é o tempo em que o próprio Espírito de Deus está trazendo revelação sobre revelação, inspirando, abrindo a Bíblia, mostrando-nos a palavra, despertando-nos em texto que antes nós nem víamos com clareza, para que nós conheçamos as dimensões deste que é o Criador de todas as coisas. Sabe, esse Jesus que morreu na cruz por você, esse Jesus que pagou o preço, esse Jesus que se fez homem, por 33 anos e meio viveu aqui na terra, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, foi para o céu na forma de homem, reassumiu o seu trono. Esse mesmo Jesus é também o Criador do universo. É também o que fez todas as coisas. É aquele que estava, é o Deus de Gênesis 1. É o Deus que tem todas as coisas no seu controle. Esse é o Jesus
que nós somos chamados, o privilégio, quando a Bíblia te chama de noiva, entenda que isso é uma posição de privilégio, é uma posição de honra. Seria impensável um ser humano se autodenominar a noiva de Deus, o companheiro eterno de Deus. Não pode partir do homem isso. Mas quando partiu do próprio Deus, então nós aceitamos pela fé que é esse nível de intimidade que Ele quer viver conosco. Irmãos, e o que é mais belo é que nós não somos a noiva, a identidade de noiva de Jesus, esperando Ele vir um dia, para um dia Ele se apresentar para nós, um dia nós vamos conhecer Jesus. Não, o que é mais belo, isso assim me emociona e tem me impactado demais, é que o próprio Jesus disse, quer saber de uma coisa? Eu vou me apresentar para vocês. Aquele que me ama, eu também o amarei, e eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Vocês estão tristes do que eu vou embora? João 14, ele falou para os discípulos, não fiquem tristes, porque é melhor que eu vá, porque se eu não for para o céu, o Espírito Santo não virá, e se o Espírito Santo não vier, vocês não vão ter Deus dentro de vocês, mas se o Espírito Santo vier, vocês vão ter Deus dentro de vocês, e vocês vão ter o relacionamento do próprio Deus, ensinando e revelando Deus para vocês. Irmãos, não é o nosso esforço pessoal de conhecer Jesus à distância, é o próprio Jesus nos convidando, vem para perto de mim, porque eu estou vindo para perto de vocês. Tudo que eu e você temos que fazer, tudo que temos que fazer, é responder, é dizer sim, e nos entregarmos a Ele. Sabe, você não tem que fazer muito mais, a não ser entregar a sua frágil realidade, o teu frágil ser, a nossa fragilidade que nós pensamos ser tão importante. E quando eu digo entregar, são algumas coisas que são muito queridas para nós. O nosso eu, nossa noção de quem nós somos, nosso propósito na vida. Mas tem algo que é um pouco mais simples do que isso, e que começa por aí. E se nós entendermos na simplicidade, que se nós entregarmos isto, esse aspecto tão simples, mas que nós entesouramos e que mantemos o direito, né? Não, eu aceito que Jesus é o noivo, que legal essa mensagem, mas nós mantemos esse direito de segurar. Se nós entregarmos isso, nós já vamos estar no caminho de deixar Deus fazer o resto conosco. Sabe o que isso significa, do que eu estou falando? Estou falando do seu tempo. Só isso que Deus pede de você. O seu tempo. O seu coração de amor e a sua dedicação a Ele. Se você entender que reorientar a tua vida vai fazer com que Deus desencadeie revelações e revelações, tudo vai começar a ser diferente. Então vamos lá comigo para Mateus capítulo 16. E nós vamos falar e ver algumas coisas aqui preciosas. Aleluia. Mateus capítulo 16. Talvez essa seja... Eu tenho sido muito impactado por esse texto nos últimos anos. Talvez essa seja a pergunta mais importante que o Espírito Santo está fazendo para a igreja hoje. Jesus fez essa pergunta para os discípulos, para os apóstolos, e eu penso que o Espírito Santo está hoje inspirando essa pergunta para você, para o teu coração, para a tua vida. E a pergunta de Jesus em Mateus 16:13 é, Mateus 16:13, perguntou Jesus aos seus discípulos. Às vezes Jesus olha para nós e nos faz algumas perguntas. É importante nós entendermos o que o Espírito Santo está falando. O que Deus está perguntando para a igreja. Nós estamos falando de crescer e de chegar a um lugar de termos força para entregar o nosso tempo, o nosso dia a dia, aquilo que somos, para crescermos nessa identidade de intimidade com o Senhor. Quando nós entendemos que somos noiva, quando nós nos apaixonamos, nós vamos ter força para fazer isso. E como chegamos lá? Jesus faz a seguinte pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Essa pergunta era relevante naqueles dias, mas ela é muito mais relevante nos dias em que eu e você estamos dizendo: quem dizem os homens ser Jesus? A resposta aí de fora é assustadora. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque eu quero ficar no quem nós estamos dizendo ser Jesus. Porque dependendo dessa resposta sincera, é o que vai desencadear as coisas. Mas mais do que isso, eu quero te mostrar algo na palavra nesta noite. Até para dizer quem é Jesus, eu e você precisamos de Deus. Precisamos de conexão. Por isso o Senhor está despertando a igreja para orar. Por isso o Senhor está dizendo, separando espaços como que vocês têm aqui. Não é que fica aberto todos os dias de manhã, que você pode vir e gastar tempo com o Senhor. Por isso o Senhor está mostrando para a igreja o retorno para o lugar secreto, lá na sua casa, lá no seu quarto. Porque o Senhor está nos chamando para entrarmos em relacionamento com Ele. Porque Deus sabe que nós precisamos de Deus para amarmos Jesus. Mas quem dizem os homens ser o filho do homem? Então eles disseram, alguns dizem João Batista, alguns Elias e outros Jeremias. Olha que era Israel que estava falando isso. Jesus não estava falando dos romanos, nem dos gregos, nem dos de fora. Ele estava falando dos que tinham a Bíblia, dos que tinham a revelação, dos que estavam esperando o Messias, dos que estavam falando para as outras nações: olha, o nosso Messias virá. E quando o Messias veio, eles ficaram confusos. Eles não entenderam, porque eles não estavam com o coração aberto para receber o Senhor. Novos níveis de revelação de Jesus. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino e eu fazia as coisas de menino. Isso é, ele está falando da meninice dele na fé. Mas quando eu cresci, quando eu amadureci, eu deixei as coisas de menino. E agora eu entro em outro nível. Paulo falou isso, e aí em Filipenses capítulo 3 ele fala assim: e sabe quando eu amadureci o que eu entendi? Eu entendi só uma coisa: eu considero como perda todas as coisas. Eu deixo tudo. Paulo era advogado, era líder religioso, era isso, era aquilo, era um homem super inteligente. Ele diz assim: eu deixo todo o meu conhecimento, tudo de lado, para que eu possa ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo a minha justiça como a minha própria justificação. Quando eu amadureço, eu entendo que é de Cristo que eu preciso. O maior sinal de amadurecimento do corpo de Cristo é entender que ele depende mais de Cristo. Porque Jesus disse em João 15:7, entenda, minha igreja, entenda vocês, entendam sempre, sem mim, nada podeis fazer. Amém? Vire para a pessoa que está na sala e diga assim: você já descobriu que sem Jesus você não consegue fazer nada? Nada mesmo. Para não dizer que sem Jesus tudo que você faz dá errado. Sem Jesus nós não fazemos nada. E quando achamos que estamos fazendo muito, passa e não sobra nada. Sem mim nada podeis fazer. Mas o belo é, Jesus não falou isso para dizer: está vendo, vocês vão ter problemas, vocês não vão fazer nada. Ele disse assim: não, mas vocês não precisam viver sem mim, nem um segundo sequer. Eu estou me apresentando para vocês. Vocês me querem? Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Não dizem que você é João Batista, Jeremias, porque eles tentaram identificar Jesus, e é o que as pessoas por aí estão dizendo. Há quase 1,5 bilhão de pessoas na terra que dizem que Jesus é só mais um profeta. São os muçulmanos. Há mais um outro tanto de pessoas religiosos que dizem que Jesus talvez foi um homem bom e ético, mas ele não é mesmo o Messias. Esses são os judeus que não são convertidos. E há os existencialistas que dizem: podemos até achar alguma coisa boa, ele falou muitas coisas bonitas, ele ensinou coisas boas, ele foi um bom mestre, um bom professor. Um diz que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta forte, outros dizem que tu és Elias, o homem que faz sinais, porque você faz sinais. Outros dizem que tu és Jeremias, o profeta de misericórdia, porque o Senhor ama os pobres, é compaixonado. E o Jeremias era conhecido como o profeta do amor. E aí Jesus vira para a sua igreja e diz assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Ou desculpe, quem vocês dizem que eu sou? E você? Quem você diz que é Jesus?
eu já sei que você disse que Ele é o teu Salvador. Mas quem você disse que é Jesus? Irmãos, preste atenção nisso. No capítulo 14, de Mateus, Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Todos eles viram, o povo viu. Uau! Multiplicou pães e peixes. No capítulo 15, Jesus andou sobre as águas, na frente dos discípulos. No capítulo 15 ainda, Ele multiplica novamente pães e peixes. Irmãos, são alguns milagres extraordinários, né? Uau, divinos. Pegar 2 pães, ou 5 pães e 2 peixes, orar, pôr num cesto e alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças e cachorros. Milagre. Você entenderia que pelo menos os 12 teriam uma noção muito clara de quem Ele é a essa altura. Mas quando Ele pergunta, todos ficam meio que calados. Quem nós dizemos ser Jesus? Nós o amamos, nós cremos que Ele é o Messias, mas parece que essa resposta de que Ele é o Elias que havia de vir, Jeremias, um dos profetas, não está se encaixando. E aí, irmãos, um deles, Pedro, diz, verso 16: Tu és o Cristo, Tu és Yeshua. Com essa resposta, Pedro estava dizendo: Tu és o prometido em Gênesis 3. Tu és o Deus de Gênesis 1. Tu és aquele que Davi viu no Salmo 2 e no Salmo 110, quando Davi viu o trono de Deus, e ele disse: eu vi Yahweh do lado de Adonai, e eu vi o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te, e que eu coloquei os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando Pedro falou, Tu és o Cristo, ele estava dizendo: Tu és o prometido, o Salvador, o Messias, o enviado. Tu és Deus que se fez carne. E irmãos, quando Pedro falou isso, Jesus responde: carne e sangue não revelou isso a você, mas o meu Pai. Irmãos, não foi por observação que Pedro falou isso. Não foi porque ele era mais inteligente do que os outros, ou nem porque ele era mais espiritual. Sabe? Foi porque ele ouviu o Espírito Santo no coração dele. Foi a conexão com Deus que fez com que Pedro tivesse o entendimento e a revelação. E este é um tempo, igreja, em que o Pai está revelando o Filho para aqueles que querem ouvir e se conectar. Eu e você precisamos estar neste lugar, posicionar o nosso coração, alinhar o nosso coração, para que o Pai que está no céu revele novas facetas de Jesus Cristo para nós. Ainda há muito mais para se conhecer de Jesus Cristo e se experimentar. Diga comigo: há muito mais. Diga: eu ainda não esgotei Deus. Oh, igreja, se nós pudéssemos entender, e eu oro que nesta noite com essa mensagem você esteja sendo movido no seu coração, e você esteja assim sendo incomodado para entender, não como uma repreensão, mas como um chamado de amor, porque as portas estão abertas, Deus está te chamando na verdade, há um convite aberto.
Será trágico se nós passarmos por esta vida como crentes, como servos, como salvos, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, por 30 anos, e alguns passam 50, 60 anos, e chegamos no final da nossa vida, e o nosso conhecimento e experiência de Jesus for raso. Será trágico se nós não tivermos nem olhado para as revelações que já estão na Bíblia. Você sabia que só nos dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, existem mais de 20 descrições da natureza de Jesus Cristo? Logo depois de Mateus 16, tem Mateus 17. Essa é a maior revelação desta noite. Mateus 17 vem depois do 16. Amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: aprendeu, irmão? Depois de Mateus 16, vem Mateus 17. E o que é que nós temos em Mateus 17? Depois de Pedro ter falado, tu és o Cristo. Nós vamos voltar para esse texto já, fique com a sua Bíblia aberta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus faz duas coisas, mas eu vou enfatizar a segunda. Eu queria ficar na primeira, mas se eu entrar na primeira, eu vou ter que ficar 1 hora aqui com vocês, que é a parte da Bíblia que tem mais me fascinado nos últimos 5 anos. Quando eles entendem que Jesus é o Messias, que Jesus não é apenas um homem, um mestre religioso, que Jesus não veio apenas trazer mais tanto de uma religião como era o judaísmo, que Jesus não veio... Irmãos, o cristianismo, nós chamamos de cristianismo, as coisas que nós chamamos, que nós achamos que foi o que Jesus veio trazer. Jesus não veio trazer uma religião para a terra, Jesus veio trazer a vida de Deus para nós. Se Deus quisesse nos dar mais um tanto de regras, de princípio, Ele mandava do céu, Ele não precisava vir. Mas Deus se fez carne para que eu e você fôssemos transformados de dentro para fora e pudéssemos experimentar a eternidade em nós, ainda aqui na terra. A única maneira de nós irmos para a eternidade foi Deus ter vindo para a terra em Jesus Cristo. E aqui está Ele falando disso. Então, a próxima fala de Jesus, depois de Mateus 16, sobre essa questão de tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele fala do sofrimento dele. Ele fala: convém que o Filho do Homem, entendam isso, eu sou o Cristo, mas eu vou para a cruz. Eles ainda não tinham a revelação da cruz. Eu sou o Cristo, vocês vão se escandalizar, mas depois vocês vão se lembrar. Por isso eu estou falando agora. Não vai fugir do controle de Deus. Não é que o plano de Deus falhou. Tem gente aí fora, irmãos, e quando eu escuto um crente falar isso, eu sou super santo, pastor, sou super calmo, mas eu tenho vontade de dar um soco na cara quando um crente fala isso. Quando ele fala assim: nem Jesus conseguiu, morreu na cruz, tentou e morreu. Já ouviu algum crente falar isso? Lá fora eles falam. Às vezes eu escuto o crente falar isso. Irmãos, Jesus veio para morrer na cruz. Ele conseguiu. Esse foi o propósito. Não é que ele tentou e não deu certo, até ele. Jesus cumpriu todo o propósito de Deus. E ele falou para os discípulos, logo depois dessa revelação: então, uma das facetas que eu e você precisamos mergulhar na Bíblia, é a parte que mais ocupa os 4 evangelhos. Estudantes da Bíblia, presta atenção, jovem, você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer, estudar, ir profundo nas emoções de Deus, nas emoções de Jesus, nas ações de Deus e de Jesus, na última semana de Jesus na terra, nos últimos 7 dias. Ocupa simplesmente 1/3 dos evangelhos. Por quê? Porque é lá que nós temos a maior revelação da beleza de Deus. Por isso que a última semana chama Paixão de Cristo. Nós não chamamos a última semana de Paixão de Cristo? Nós não damos muita bola para isso, mas as pessoas em geral no mundo falam. E tem essa referência na história, porque foi o amor de Deus mais demonstrado para o ser humano, foi quando Deus morreu na cruz pelas pessoas. E nós temos isso, e nós passamos às vezes rápido. Jesus morreu, já tiquei, já entendi, vou para a próxima etapa. O que o Senhor vai me dar mais, Deus? Fica lá, aprenda o amor, o perdão. Você quer aprender sobre perdão? Você tem que olhar para a cruz. O que Jesus fez na cruz? Como Jesus perdoou os seus inimigos? Outro dia eu escutei o Augusto Cury falando numa entrevista na televisão, fiquei impressionado, porque ele disse, com todas as letras: eu me converti
ao cristianismo quando eu olhei e li a resposta de Jesus, quando ele estava sendo perseguido. Todo ser humano normal responderia com ira, com raiva, porque ele estava no direito dele. E ele respondeu com amor e com graça. Ele chamou de amigo o que o traiu, e ele amou as pessoas e perdoou as pessoas, mesmo na cruz, mesmo com dor. Você quer se fascinar no homem Cristo Jesus? Vá nisso. Então Jesus fala disso nos próximos versículos. E aí, em Mateus 17, que vem depois do 16, não esqueça. Jesus pega Pedro, Tiago e João e vai para o monte. Fala, vocês precisam ver isso, para vocês não ficarem sem entender quem eu sou. E ele vai para o monte. E Jesus, por alguns minutos, talvez 1 hora ou talvez mais, talvez menos, a Bíblia não diz, mas Jesus assume a sua forma gloriosa. Deus antecipa e deixa-nos ver, através dos olhos de Pedro, Tiago e João, quem Jesus é e quem Jesus viria a ser. Diz que ele foi glorificado na presença deles. O que significa que Jesus assumiu a forma que ele teria depois da sua morte e ressurreição. A sua roupa brilhava. E irmãos, Moisés e Elias vieram lá do céu nesse momento, estavam naquela montanha e conversavam com Jesus. A Bíblia não diz que foi um formato de Moisés e Elias, que foi a sombra de Moisés e Elias. Vocês que são teólogos, lidem com isso. Por isso que eu digo, e a Jaque sempre diz, nós somos rasos. Pegam esse versículo e vai orar e vai entender. Moisés e Elias falavam com Jesus. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Mas o que eu quero que você veja hoje é que há um dia no seu futuro em que você também vai poder falar com Jesus face a face. É por isso que Deus quis nos mostrar. Jesus estava glorificado, mas Moisés e Elias, que já tinham ido para o céu, também já estavam com o corpo transformado, o intermediário, esperando a ressurreição dos mortos, mas eles estão lá. A Bíblia diz, é claro, irmão, 2 Coríntios capítulo 15, a Bíblia é muito clara, quando eu e você passarmos dessa vida para outra, nós não morremos, morte não existe mais para nós em Cristo Jesus, nós somos transformados, esse corpo deixa de existir, mas um novo corpo existe, e imediatamente nós estamos na glória com o Senhor, e nós vamos estar como Moisés e Elias, porque Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos, e quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Aleluias! Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Você já é eterno. Uau! Moisés e Elias conversavam com ele, e aí a voz de Deus veio e disse, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Segunda vez que a voz de Deus veio no batismo e agora vem sobre ele novamente. Nesse momento chave, pouco antes do seu sacrifício, reafirmando o próprio Jesus, porque Deus está totalmente conectado com a revelação de quem Jesus é para a sua igreja. Você quer conhecer mais Jesus, você pede para Deus te revelar mais Jesus, pede para Jesus se manifestar a você. Hoje, sabe o que vai acontecer? Ele vai responder a tua oração. Ele virá a você, Ele vai te dar sonhos. Irmãos, é hora da igreja começar a ter sonhos. Você sabia que aquilo que Deus falou em Atos capítulo 2, nos últimos dias, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, isso começou a acontecer lá em Atos 2, mas nos nossos dias está acontecendo, irmãos, está acontecendo frequentemente no mundo. Jesus está aparecendo para as pessoas em sonho. No mundo muçulmano, há milhares de testemunhos de pessoas que saíram do islamismo porque tiveram um sonho e Jesus visitou eles no sonho. E Jesus falou, eu sou Jesus, eu sou Deus, eu não sou só um profeta, você precisa de mim e está aqui um endereço para você ir lá e me conhecer. Jesus, quando aparece para as pessoas, Ele nunca fala, fica sozinho que eu vou te discipular. Ele sempre manda eles para uma igreja. É verdade, tem uma igreja no Egito, no Cairo, que toda semana, pelo menos 1 ou 2 muçulmanos batem lá e falam, olha, eu vi essa igreja no sonho, sonhei com Jesus e Ele falou que para eu vir aqui, porque aqui vocês tinham o caminho da salvação. Toda semana,
2, 3, 4. A igreja tem até um grupo de discipulado esperando os muçulmanos que tiveram sonho com Jesus que vão vir naquela semana. Não é incrível o que o Senhor está fazendo? E se o Senhor está fazendo com os não crentes lá, manifestando a sua glória, interagindo, irmãos, porque Deus nunca deixou de interagir com a terra. Deus não está lá distante, deixando a gente sozinho aqui. A gente trabalha, e aí quando Ele vier, Ele vai interagir, interferir na terra. Deus está totalmente engajado com essa terra. E Deus está engajado com a sua igreja, engajado com você e comigo. Amém? Vamos trazer para um final. Volta lá para Mateus 16, eu quero te mostrar mais uma coisa gloriosa. Quando você recebe uma revelação nova de Jesus na sua vida, quando você vê Jesus de uma forma nova, isso toca a tua alma, o teu coração, mesmo que você veja através de um versículo bíblico em oração, quando tem um louvor na igreja, quando você entende algo novo, há uma explosão de revelação e de glória de Deus na sua vida. Várias coisas acontecem com você. Primeiro, você começa a entender que o Espírito de Deus é quem te revelou isso. Que não foi você, que não foi o homem, que não foi carne e sangue. Aquilo te marca. Mas aí acontece mais uma coisa preciosa também. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu preciso desesperadamente dessa segunda coisa que acontece. E eu sei, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para este mundo, que está tão desesperadamente procurando esse aspecto. Eles não têm, eles não sabem, mas nós, igreja, temos, mas às vezes não apreciamos ou não experimentamos porque não estamos crescendo no conhecimento de Jesus. No verso 17 do capítulo 16, Jesus fala assim, quando ele volta para Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí ele olha para Pedro e ele diz assim, e você, Simão Bar-Jonas. Presta atenção nisso. Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Simão, então, naquela época, a identidade da pessoa estava no pai dela. Ele não era só o Simão, porque tinha outro Simão no apostolado. Ele era Simão, Deus está dizendo assim, eu sei quem você é. Presta atenção nisso. Quando você cresce na revelação de Jesus, Deus volta para você e começa a falar de quem você é. E a primeira coisa ele diz assim, eu sei quem você é. Conheço a tua história. Amém. Mas eu vou te dizer mais alguma coisa, porque você conectou com a eternidade, porque você está crescendo, está desejando mais a revelação e querendo conhecer mais o teu noivo. Você está crescendo nesse lugar. O seu nome é Simão, filho de Jonas. Nessa identidade de Simão, filho de Jonas, você é intemperado, você faz as coisas abruptamente, você já se decepcionou com você mesmo. Nessa identidade, daqui a pouco, você vai me trair. Daqui a alguns dias, você vai me abandonar e vai ficar muito decepcionado com você mesmo. Nessa identidade, você vai se sentir fracassado muitas vezes. Mas eu te digo, o teu nome é Simão Bar-Jonas, mas eu te chamo de rocha. Uau! Você é Pedro. Isso é, Jesus é que deu o nome dele de Pedro, sabia? O nome dele de batismo não era Pedro, era Simão. Mas Pedro em grego significa rocha. Ou pedra. E Jesus diz assim, você não é um fraco. Você não é alguém levado pelo vento. Irmãos, naquela hora, talvez para Pedro, foi ok. Jesus já tinha chamado ele de Pedro antes. Logo que ele veio para Jesus, Jesus já deu esse nome para ele. Que as pessoas falam, foi o apelido que Jesus deu para ele, para os discípulos. Não, Jesus não dá apelido para ninguém. Jesus fala da identidade que ele vai nos levar a ser. Amém? Jesus falou, você é Pedro, você vai precisar dessa revelação. Daqui a pouco, quando você estiver lá no mar,
pensando que tudo acabou, porque você me traiu, porque você por 3 vezes falou que você não me conhecia, e eu estava lá, e você olhou no meu olho, e você saiu angustiado, chorou como criança, e você que é uma pessoa de influente, falou para os discípulos, olha, eu não sei o que vocês vão fazer no domingo, depois da ressurreição de Jesus, não sei o que vocês vão fazer, mas vamos pescar, e você vai voltar para Galileia, desanimado, achando que tudo acabou para você. Ok, Jesus ressuscitou, mas e daí? Eu traí ele 3 vezes, não tem mais esperança para mim. Quando você estiver lá naquele momento, lembre-se que você é Pedro, que você é rocha. Irmão, quando nós começamos a conhecer mais sobre Jesus, o que acontece é que Deus começa a revelar quem nós somos e qual é o nosso destino dele. Quem você vai se tornar em Deus. Talvez você não saiba quem você é. Talvez você mesmo se dá nome. O teu nome vem por causa das suas falhas antigas, vem por causa das suas limitações, por você não ter respondido. Quantas pessoas, irmãos, estão às vezes angustiadas no final da sua vida, porque eles olham e falam assim, eu perdi a minha vida, Deus me chamou para o ministério lá atrás, mas eu disse não, e fui trabalhar, fazer outras coisas, e agora estou aqui, já não tenho energia, acho que Deus, e fica angustiado, e Deus olha para você hoje, mesmo depois de 50 anos, e diz assim, não é isso sim que eu te vejo, eu ainda te vejo com propósito. Eu tenho um destino para você. Vem me conhecer. Saia do lugar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Você não precisa, jovem e irmãos, mas eu vou falar muito com os jovens. Você não precisa de mais um livro de autoajuda para dizer para você quem você é. Você não precisa de um coach para dar a tua identidade. Sabe o que você precisa? Ter novas revelações de Jesus. Nós precisamos ser fascinados com Jesus, porque quando você conhece Jesus, você começa a descobrir quem você é em Deus, o teu propósito e o teu destino. Não é glorioso isso, irmãos? Você quer saber quem você é? Venha descobrir quem Jesus é. Mergulhe em Jesus, noiva. Você é noiva de Cristo. Você existe aqui para conhecê-lo. Você sabia, irmão e irmã, que é só aqui na terra, como homem, que você vai ter oportunidade de conhecer Jesus nesse nível? Lá na eternidade, daqui poucos dias eu e você vamos estar na eternidade. A vida do homem é como a flor do campo. De manhã ela é forte, no meio-dia ela está bela, à tarde bate o vento, seu lugar já não se conhece mais. Nossa vida é passageira, mas não importa, nós somos eternos. Lá na eternidade nós vamos continuar conhecendo Deus. Mas aqui na terra, você tem chance de conhecer aspectos de Deus, optar por Deus, gastar tempo com Deus, como você não vai ter nunca mais. Use a tua vida como noiva com sabedoria. Amém? A última palavra que eu quero deixar com vocês. Porque você entendeu, porque você está tendo revelação de Jesus, o Senhor vai te dar uma chave na tua vida de intercessão. Porque aí Jesus fala assim, em cima da revelação de quem eu sou, eu vou dar para vocês a chave. E o que vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem no céu, será desligado na terra. Do que Jesus está falando? Jesus está falando do poder da nossa oração. É em cima da revelação de Jesus que eu e você ligamos as coisas. Às vezes a gente leva isso para o disciplina, mas Jesus não estava falando de disciplina. Jesus estava falando de que quando uma enfermidade atacar a sua vida, atacar a sua família, atacar a sua casa, quando uma crise te atacar, você que entende quem Cristo é, você que entende tua identidade em Deus, você que ainda não está perfeito, mas está crescendo em direção à revelação de Jesus, e começa a entender pelo Espírito de Deus que você tem autoridade de desligar essa enfermidade na terra. E se você desliga na terra, é desligado no céu, e ela deixa de existir, e o milagre acontece. Amém? Você tem autoridade de desligar a crise. Normalmente acontece isso com todo mundo. Todo mundo está ficando desempregado na minha área de trabalho. Todo mundo isso, mas você
você entendeu quem é Jesus, você está andando em revelação, você está crescendo, então você entra nesse nível de autoridade de intercessão. Por isso Deus está levantando casas de oração por todas as igrejas da terra. Por isso Deus está chamando o seu povo, porque nós estamos entendendo, individualmente e coletivamente, como noiva de Cristo, nós temos uma autoridade. Nós temos a autoridade de Cristo. Os meus filhos estão passando por uma fase, ou a minha família. Comece a ligar na terra, e eles vão ser ligados no céu. E quando eles são ligados no céu, sabe o que acontece? Os céus mandam mensageiro para eles. Eu e a Jaque, meu sogro e minha sogra, oramos por anos pelo meu cunhado, que com 18, 19 anos, simplesmente se afastou do caminho do Senhor, perdeu a sua vida. Ele era bombeiro lá no Paraná, e ele foi viver a vida como ele queria, e enfim, né? Bem no pecado mesmo. Fumando, bebendo e fazendo todo tipo de prostituição e tal. E eu falo isso público, porque ele dá esse testemunho público, então tudo bem. E fazendo todo tipo. E nós oramos, e nós falamos, mas nós começamos a entender, como família. Meu sogro, que é pastor Silas, minha sogra, eu e a Jaque, nós começamos a entender essa verdade. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Se você conhece Jesus, você liga. E aí, irmãos, foram passando, alguns anos se passaram, mas nós continuamos ligando. Nós continuamos declarando, amando Ele, tratando Ele bem. E sabe, algumas vezes nós pregávamos para Ele, não que ele conhecia a Bíblia, até ele pregava para muita gente, só ele não estava seguindo. Ele conta que ele estava bêbado nos bares, e ele pregava o evangelho para as pessoas bêbado, e mandava as pessoas para a igreja. Incrível. Mas ele estava lá, e aí nós, algumas vezes tivemos interações com ele, eu e a Jaque teve palavra profética para a vida dele numa fase, e foi assim, eu achava, bom, quando o Lei voltar para Jesus, ele vai ser assim, a gente vai estar pregando na família, porque nós estamos, e vai ser ele vai responder, ou eu vou estar pregando, ele vai estar num culto, ele vem para Jesus de novo. Às vezes acontece isso, aconteceu comigo e com o meu pai. Eu estava orando pelo meu pai por anos, que estava longe do caminho do Senhor, e Deus me deu o privilégio de estar pregando aqui em São Paulo, e ele voltar para Jesus no dia que eu estava pregando. Uau, isso é tremendo, não é? Anos atrás. Mas o meu cunhado estava na praia, como ele sempre ia uma vez por ano, porque ele trabalhava no bombeiro, e ele gostava de ir para a praia, porque além de ser bombeiro, ele fazia muita bagunça na praia, nos intervalos e tal. E ele estava lá, fazendo as suas coisas na beira da praia. E o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele teve um encontro radical com o Senhor lá na praia. E ele voltou para Jesus naquele dia. Hoje ele é um profeta de Deus, um pastor lá em Maringá, um homem cheio de Deus. Profeta do Senhor, jejua e ora muito, transformado. E eu estou contando essa história para dizer assim, você não sabe a hora, o momento e o lugar que Deus vai encontrar o teu filho, a tua filha, o teu irmão, a tua irmã, o teu parente ou a pessoa. Você não sabe a hora do milagre. O nosso papel é ligar na terra. Deixa que o céu está ligando lá. E a hora que o céu decidir, irmãos, basta um anjo aparecer para essa pessoa, ele já estremece todo. Imagina se Jesus aparecer para ele. Você acha que Jesus não pode aparecer para os nossos queridos que estão longe do Senhor e marcar a vida deles? Você acha que alguém pode resistir à presença de Jesus? Você acha que tem ser humano que resiste? Ainda mais os que estão debaixo da nossa oração. Mas você entra nessa tua autoridade de intercessão, com milagres, com curas. Quando você, como noiva, na identidade de noiva, começa a ter novas revelações de Jesus. Foi nesse contexto que Jesus nos deu a maior instrução sobre intercessão na Bíblia. Como igreja, vocês terão autoridade na terra para conectar os céus e a terra. Por isso, irmãos, uma das maiores revelações dos últimos anos da minha vida é entender que o que nós fazemos aqui na terra, quando cantamos e adoramos, intercedemos como fizemos hoje cedo, nós fazemos, até chamamos de harpa e taça, porque está em Apocalipse 5:8, é o que o céu faz, adora e ora, sem cessar. E quando nós fazemos isso aqui na terra, nós estamos fazendo uma conexão direta com o trono de Deus. Nós somos um com Deus. Louvor pode subir. O que ligar, diga assim, o que eu ligar na terra, será ligado no céu. Porque eu ando em novos níveis
de revelação de Jesus Cristo. Quantos entenderam a mensagem do Senhor nessa noite? Agora, não posso encerrar sem fazer duas coisas. Primeiro, falar com você, como eu comecei a falar, que já tem anos de caminhada. Você que é aposentado, que tem tempo na sua mão. Você que já está com uma certa idade. Está falando, o que eu faço com a minha vida? Já trabalhei, meu papel agora é cuidar dos netos, é fazer isso, Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Irmãos de mais idade. Deus quer que você se torne um profundo estudioso de Jesus Cristo. Deus vai te dar graça. Eu vou liberar sobre você em oração, mas Deus vai te dar graça e fome para você passar horas todos os dias com a Bíblia aberta, um caderno aberto, orando e recebendo revelação. Aqui do lado de lá da rua tem um espaço dessa igreja que está lá escrito Casa de Oração. Abre das 6 da manhã ao meio-dia. Não precisa esperar o pastor te convidar ou ninguém te convidar. Pega a sua Bíblia. E fica aberto à tarde também com louvores e tal. Fica aberto o dia todo. Pega a sua Bíblia, o seu caderno. Vem para cá se você não tiver um outro lugar mais tranquilo na tua casa. Saia com propósito. Fala, eu vou ficar 2 horas lá. Porque às vezes em casa você se distrai. Venha para cá. Sente-se ali. Não precisa ter ninguém. Vai ter um louvor acontecendo. E estude Jesus Cristo em oração. Pegue esse texto de Mateus 16 e fala, Espírito Santo, me ensina isso. O pastor falou tanta coisa. Espírito Santo, me ensina Mateus 17, que fica depois de Mateus 16. Senhor, me ensina Apocalipse 1 e 2. O pastor falou, eu quero ver quem é Jesus. E o Espírito Santo vai começar a iluminar o teu coração. Ainda não terminou para você, irmão. Você vai chegar aqui na igreja, para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos, e você vai dizer, olha o que Deus me mostrou. Você vai começar a ter visões. Deus vai abrir os teus olhos. Sabe por que isso não está acontecendo? Porque nós gastamos 8 horas do nosso dia, às vezes, em frente à televisão, assistindo notícia, assistindo a 4ª vez que você está assistindo a mesma notícia, o mesmo programa, não precisa assistir de novo. A notícia não vai mudar. Passa 2 horas por dia ouvindo o Datena. Para de ouvir o Datena, vai ouvir o Espírito Santo. Gasta tempo com a palavra, porque você vai se encher de Deus. E aí revelação de Jesus vai vir. E você vai saber muito mais que eles, porque você vai ter revelação do que vai acontecer no Brasil antes de todo mundo saber. Porque é o Espírito de revelação que faz isso. Estão entendendo, irmãos? Você, irmão, que tem tempo, dedique-se ao Senhor. Eu nunca fiz isso. Eu sempre prego e termino essa mensagem falando com os jovens. E hoje o Senhor falou foi a primeira vez, irmãos, eu já ministrei essa mensagem algumas dezenas de vezes. Eu nunca terminei essa mensagem fazendo essa aplicação. A única coisa, como o pastor falou e nós entendemos isso, nós estamos aqui para ser servos do Senhor. O que o Senhor quer fazer, Ele vai fazer. Eu amo ministrar para os jovens, eu amo fazer apelo para os jovens casais e tal, e quando Deus fala, a gente faz. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, como se fala aqui no Brasil, da melhor idade. Não é aprender mais uma coisinha para preencher seu tempo, mais uma receitinha, aprender a jogar bocha. Você nunca gostou disso mesmo? Sei lá o que você está fazendo com o seu tempo. Há um oceano de revelação esperando por você. Se você tem mais de 50, 60 anos, mais de 60 anos, essa é a palavra do Senhor para você. Talvez você trabalhe. Eu vou dizer para os que têm trabalho, que não são aposentados ainda, reveja os seus horários. Se você tiver a coragem de falar, nesta noite, Senhor, eu entrego o meu tempo para o Senhor. Talvez alguns de vocês, ele vai falar, então pare por 6 meses o que você está fazendo e vá para um seminário só por 6 meses. Vá para um lugar interno, vai lá para o IHOP, fique lá se mergulhando. Você entrega o seu tempo, eu quero usar o seu tempo. Ou então me dá 2 horas do seu dia, todos os dias de manhã, levanta 2 horas mais cedo. Ao invés de terminar a sua noite, todas as noites, com 1, 2 horas de Facebook, de televisão, de Instagram, para com tudo isso. E termina os seus dias, todos os dias, 2 horas, lendo a Bíblia, orando e buscando a revelação de Jesus.
Aí você me fala daqui 6 meses, daqui 1 ano, o que vai acontecer com você. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero chamar todas as pessoas, se você quiser vir, você não é obrigado a vir, mas eu quero orar por todas as pessoas que têm mais de 60 anos, virem aqui na frente. Hoje é o seu dia de ser abençoado nesse lugar. Geralmente os apelos são para os jovens, não é? Os jovens casais, mas Deus quer você hoje. Olha quantos! Uau! Quantas vidas preciosas. Se você quiser vir, venha. E você, igreja, jovens casais, você está olhando aqui para os seus pais, para os seus avós. Você está olhando para... Pode preencher esse lugar aqui na frente, pode vir. Você está olhando para seu futuro, se Jesus não vier, daqui a alguns anos você vai estar assim. Preste atenção, irmãos. Porque Deus tem muita revelação para vocês. E a Bíblia diz que vocês são os que vão instruir os jovens, não é o contrário. Instruir nas revelações de Deus. Vocês sabem quando Daniel teve a maior revelação da vida dele? A maior. As últimas 3 revelações de Daniel, ele só teve 4. As últimas 3 foi depois que ele tinha 60 anos. E olha que ele começou com 15. As últimas 3 foi depois dos 60. Deus precisou esperar João fazer 92 anos ou 93 para revelar Apocalipse para ele. O que João estava fazendo na ilha de Pátimos, irmãos? Ele não estava contando, colecionando estrelinha do mar. Ele não estava tentando achar um pedacinho de terra para cultivar só para preencher o tempo. Se você faz isso, ótimo. Não é esse o ponto. Ele estava em jejum e oração, abrindo a Bíblia, estudando. E com 90 e poucos anos, Deus deu para ele o fechamento do Novo Testamento. Sem Apocalipse, nós não saberíamos a história. Sem Apocalipse, Daniel não faria sentido. Aquilo que Jesus falou em Mateus 24, nós não entenderíamos direito. O que Paulo falou, não entenderíamos. Mas com Apocalipse, nós entendemos o resto da Bíblia. Sabemos onde tudo isso vai chegar. Sabemos que Jesus está voltando mesmo. Sabemos que o céu virá para a terra. Haverá uma nova Jerusalém. Tudo isso porque um homem que estava já em idade avançada continuou na presença de Deus. E é isso que Deus tem para você, uma renovação de mente, de força, para vocês receberem revelação, sonho, profecia e se tornarem maduros em Deus. Levante a sua mão, igreja, aqui para esse lugar. Pai, nós queremos abençoar essas vidas, Pai, que são aqueles que o Senhor apontou hoje, Deus. Senhor, eu oro, Pai, por eles. Oh Espírito de Deus, venha com o espírito de revelação e sabedoria sobre este irmão. Esse espírito de revelação e sabedoria inunda essa vida. Espírito de revelação e sabedoria venha sobre esse irmão, essa irmã. Espírito de revelação, renova o físico, renova as forças emocionais, cura, Senhor, emocionalmente e fisicamente. Senhor, dá entendimento na tua palavra. Pai, abre os olhos, levanta como intercessor, levanta como alguém maduro em ti. Revela Jesus, revela Jesus, revela a tua glória, Senhor. Oh, Senhor, revela Jesus, revela a tua glória, Senhor. Oh, abre os olhos espirituais da tua filha para ver a tua glória. Abre os olhos espirituais para ver. Abre, Senhor, abre os olhos espirituais dos teus filhos. Senhor, abre os olhos espirituais da tua filha para ver a tua glória. Abre os olhos espirituais da tua filha, Senhor. Eu oro por saúde física. Amen.
Aleluia. Jesus. Pode continuar aqui na frente mais um pouquinho. Queria que vocês que levantaram a mão quando eu começar a pregar e que estavam com dor, queria que você checasse, procurasse aí e se a sua dor sumiu, só se a sua dor realmente sumiu. Você está falando, nem lembrava mais dela, estava aqui, agora sumiu. Levanta a sua mão e faz assim. Sumiu sua dor, irmão. O que aconteceu? Estava com dor no joelho já faz 2 semanas. Sumiu. Uau, aplauda ao Senhor. Poder de Deus, é o poder da palavra. E sabe por que Deus faz isso? Para você entender o seguinte: não é o poder do pastor Elcio, é o poder da palavra de Deus, que você tem com você na sua casa. Você tem com você 24 horas por dia. Deus usa homens, usa, mas está na hora da igreja, da noiva amadurecer, tirar os olhos dos homens e colocar os olhos em Jesus, colocar os olhos na palavra de Deus. Amém? Mais alguém? Só faz assim com a sua mão, mesmo que você não fale, que a sua dor sumiu. Se a sua dor sumiu, faz assim. Mais alguém? Checa aí, eu tenho certeza que mais pessoas que estavam com dor já não estão mais com dor. Mais alguém? Lá atrás, amém. Glória a Deus pela sua vida, amém. Bom, Deus está nesse lugar. Eu tenho certeza que nas próximas semanas, pastor, vocês ouvirão testemunhos do que Deus fez nessa noite. Pessoas que estavam com enfermidades de longo tempo, o Senhor curou varizes aqui nessa noite. Você que estava com problemas sérios, sua perna doía, e de vez em quando doía, você andava, doía, foi no médico, o médico até disse que precisa operar. O Senhor desobstruiu varizes. Só quem tem o problema sabe o quão grave é, o quão dolorido é, quão difícil é. E o Senhor sabe a tua dor, e Ele tocou você nessa noite. E o Senhor fez sobrenatural, e vai continuar fazendo, amém? Esse é o nosso Deus. Você é chamado para ser a noiva de Jesus Cristo. O teu lugar, irmãos, você está aqui na terra ainda, não é só para ter mais alguns anos e pronto. Você está aqui ainda porque Deus quer que você conheça mais Jesus. Tem mais Jesus para vocês conhecerem. Busque, Ele vai revelar. Ele vai aparecer para vocês em sonho. Ele vai abrir a Bíblia para vocês, e vocês vão crescer e crescer e crescer. Amém, amém e amém. E vocês, igreja, quantos de vocês podem dizer nessa noite? Eu não vou chamar vocês aqui na frente, dizer assim: eu entendi a mensagem e eu quero fazer um compromisso com Deus. Eu entrego o meu tempo a Deus. Quantos de vocês podem fazer isso diante de Deus? Levanta a sua mão direita. Tipo, não é o que eu quero, onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Eu entrego o meu tempo a Deus. Fique com a sua mão levantada. Aleluia, Jesus. Senhor, aí está o teu povo que entendeu, ama a tua mensagem nesta noite. A noiva de Cristo, que estão dizendo: eu entrego o meu tempo a Deus. Senhor, fala com cada um deles. A partir de hoje, os ajustes que precisam ser feitos, as mudanças de hábitos, de comportamento, fala com eles, Pai. Senhor, as suas manhãs, as suas tardes, o seu dia de trabalho, seus finais de semana, fala com eles. E que eles possam priorizar, buscar revelações de Jesus no seu dia a dia, no seu tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus.